Amém, queridos. Boa noite à igreja, boa noite a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Amém. Nessa boa noite eu vou parabenizar também os pais que estão aqui, presentes nesta noite, né? Parabéns aos dias dos pais, parabéns aos pais também que estão me assistindo pela internet. E eu quero nesta noite, nesse dia dos pais, trazer uma mensagem para os nossos corações. E falar de um pai. Um pai que tem um amor incondicional. Eu quero nesta noite falar de um pai que tem o poder da cura na palma das suas mãos. Eu quero falar de um pai que nos conhece lá no nosso interior. Um pai que quando a nossa alma está angustiada, quando a nossa alma está abatida, Ele penetra. Lá onde o nosso pai biológico não consegue, esse pai consegue. Esse pai que nos olha quando nós falhamos, nos olha quando nós erramos, muitas vezes até mesmo quando nós viramos as costas para Ele. Ele está sempre com seus braços abertos, a nos receber, a nos acolher, a dizer: vem, meu filho, vem para perto de mim. Eu quero nessa noite, queridos, diante dos louvores que aqui foram entoados, dizer a vocês, eu quero falar de um pai que quando as lágrimas escorrem pelos seus olhos, Ele consegue enxugá-las. E ir no mais profundo e dizer: filho, não chores. Eu conheço você. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. É esse pai, queridos, que eu quero falar nesta noite, nesse dia dos pais. E eu peço assim, que você abre já aí a sua Bíblia, onde você está. Se você estiver com o seu smartphone, abra. E eu quero aqui compartilhar nesta noite com vocês, de uma passagem muito conhecida, só que de tantos anos cristão, nessa caminhada cristã, eu pude ter uma outra ótica dessa passagem. Poderia falar de tantos personagens na Bíblia, inclusive o nosso pai da fé, Abraão. Mas nesta noite eu quero falar do nosso Pai maior. O tema dessa mensagem nesta noite, não sei já colocar aí, é desse Pai, Deus, o nosso Pai maior. Amém, queridos? Tem alguém nos visitando aqui nesta noite pela primeira vez? Tem alguém aqui? Faz assim, lá atrás. Deus te abençoe. Amém. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. E eu quero compartilhar com vocês aqui, trazer algo da parte de Deus. Vou ler alguns versos aqui, mas eu quero o verso-chave, que é o que nós vamos aqui falar nesta noite. Marcos, capítulo 14, verso 32. E diz assim as Escrituras: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se.
e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém, queridos? E eu quero trazer nesta noite, desse texto aqui, desses versos que nós aqui lemos, eu quero focar no verso 36. Nós vamos ver aqui algo profundamente, de profundo riqueza para nossas vidas, queridos. Somente neste verso aqui é uma oração de Jesus ao Pai, o Criador, o Pai Celestial. E aqui o Senhor faz essa oração. Curva a sua cabeça, aí onde você está, feche os seus olhos, querido Pai. Senhor, na noite deste dia, Deus, estamos aqui nós reunidos, Senhor, na Tua casa, Pai. Homens e mulheres aqui estão, crianças, Pai. Todos aqui, Senhor, nesta noite reunidos, Pai. Porque nós queremos e precisamos, Pai, das Tuas instruções, Senhor. Precisamos, Pai, nos achegarmos a Ti, Deus, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Precisamos, Senhor, abrir o nosso coração, Pai, e deixar que o Senhor venha, Deus, com a Tua poderosa unção, com a Tua presença, Pai, com a manifestação do Teu Espírito, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. E queremos, Senhor, entregar-nos, Senhor, a Ti, Pai. Neste dia que o mundo, Senhor, está comemorando o Dia dos Pais, Senhor, de tantos pais que aqui estão presentes, Pai, pais que estão pela internet nos ouvindo, Senhor, nós queremos aqui reverenciar, Deus, o Senhor como o nosso Pai, o nosso Pai maior, Deus, aquele que nos conhece, Pai, e sabe de todas as coisas das nossas vidas, Senhor. Então aqui estamos nós, Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém, queridos. Então nós vemos aqui que Marcos, que escreve esse evangelho, não foi um dos apóstolos de Jesus, que andou com Jesus, né? Alguns estudiosos e teólogos creem que Marcos, sendo filho na fé, né, na fé de Pedro, porque ele era assistente de Pedro, andou com Pedro, então ele escreve esse evangelho na perspectiva de Pedro. Marcos, ele escreve esse evangelho na perspectiva de Pedro, que andava com ele. E é também relatado, esse que nós lemos aqui, essa passagem é relatada em Lucas, é relatada em Mateus, mas eu quero frisar que esse me chamou a atenção foi nesse verso 36, né? Por ser chamado esses evangelhos de evangelhos sinóticos, todos, né? Quem está na aula aí, no estudo, né, de teologia sabem disso, não é verdade? Que significa ver conjuntamente, né? Por esses três o quê? Esses três evangelistas, né? Viram conjuntamente, não é verdade? Numa forma, numa semelhança de ver Jesus, mas cada um na sua respectiva visão, mas fala do mesmo, Jesus Cristo. Então me chamou a atenção aqui do de Marcos, quando ele fala aqui, essa oração de Jesus, que você vai ver lá, está um pouquinho mais diferente. Em Lucas e Mateus também mais fala as mesmas coisas. Então isso é que me chamou a atenção, queridos. Então, por serem muito parecidos, falando da mesma pessoa de Jesus, e esse texto que li aqui, querido, quando foi? Foi quando Jesus estava onde? No jardim
do Getsemane. Foi o lugar da agonia de Jesus. A Bíblia fala que Jesus angustiou-se. Foi um lugar da agonia de Jesus. Foi nesse jardim, no alto do monte da onde? Das Oliveiras, que Jesus, nós lemos aqui, se entristeceu. Foi no alto desse jardim, no monte das Oliveiras, que Jesus orou. Que Jesus chorou. Que o Senhor Jesus suou sangue. Como eu falei, não está relatado aqui, mas em Lucas 22, 44 diz que o Senhor orou tanto, angustiou-se tanto que suou sangue. Então foi nesse jardim aqui. Então foi nesse jardim que Jesus se prostrou, que a Bíblia fala aqui, rosto em terra, de forma perseverante. Orou e se sujeitou à vontade do Pai. Bonito, né? Essa letra, Pai. Ô Pai, ô Papai. Ah, Papai. É linda essa expressão, né? Eu acho muito linda essa expressão. Que significa Abba, meu Pai. O Pai. Essa expressão Abba. Então nós vemos aqui que no momento de maior angústia, de maior tristeza, dor, Jesus nos ensina a manter o nosso coração de filho protegido. Jesus estava prestes a ser crucificado, preso, após a sua última ceia com seus discípulos. Antes de acontecer isso, Jesus se reuniu com seus discípulos na última ceia. E naquela mesa, Jesus, um aqui irá me trair. Naquela mesa, Jesus diz: eis que estou indo agora para a morte. Então Jesus relata aqui nessa ceia e depois ele vai aonde? No monte das Oliveiras, Getsemane, local onde eram esmagadas as azeitonas, lugar de esmagar, prensar. Notas aí que Jesus vai a um lugar aonde ele, queridos, estudiosos, teólogos, homem nenhum consegue imaginar essa situação aqui que Jesus nos Getsemane. Por mais que muitos às vezes falam até, né? Supere o teu Getsemane. Supere o teu Getsemane. Muitos até falam isso. Mas não conseguem imaginar esse momento. Nós não conseguimos. Então é isso que eu quero trazer, algo da parte de Deus. Nesse verso 36. Quando eu pude fazer uma exegese desse texto aqui, eu pude dividir esse texto, pastor Renato, em 3 partes. Somente nesse verso 36. Foi que algo me chamou muita atenção. Parte A, parte B e parte C. Nota aqui que cada frase tem um ponto e uma vírgula. E eu quero aqui encontrar, encontrar a nossa paternidade em Deus, querido. Ao encontrar a nossa paternidade em Deus, nós podemos destacar 3 situações nesse versículo. 3 situações nesse versículo. Por isso que o tema dessa noite é Deus, o nosso Pai maior. E eu quero aqui, já no verso 36, na parte A, quando Jesus ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis.
Queridos, você consegue perceber a profundidade dessa declaração? É uma oração do filho para o pai. Consegue entender a profundidade dessa oração que o filho fala para o seu pai? Abba, Pai. Todas as coisas te são possíveis. Eu falei o significado de Abba, né? Abba, meu Pai. Ó Pai. Refere-se à figura paterna sagrada. Então é isso que nós... Então Jesus não está apenas, querido, se dirigindo a Deus como seu Pai. Mas ele faz o uso da expressão Abba. Abba. Que mostra uma maneira o quê? Extremamente íntima de chamar o Pai. Seria como dizer, meu Pai, tudo te é possível. Meu Pai, tudo te é possível. E é isso que eu quero, querido, nesta noite, chamar a tua atenção para essa oração de Jesus. Neste local. Verdadeiramente, queridos, creia que Deus é o seu Pai. E tudo na sua vida é possível. Tudo. Que Deus é o seu Pai, que tudo lhe é possível, queridos. Que na adversidade, que nas aflições, que nas angústias, que no medo, que na solidão, que na dor, Ele está presente como Pai. Temos que entender isso, que a sua intimidade, queridos, que a nossa intimidade cresça cada vez mais. Quando tivermos passando por isso, aflições, dor, medo, angústia, solidão, que a nossa intimidade, assim como Jesus, ela venha crescer cada vez mais, a ponto de chamá-lo de papai. Ele é pai. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas em nossas vidas, queridos. Que nessa noite você saia daqui entendendo a profundeza dessa oração de Jesus para com seu Pai. Que não seja simplesmente algo literário que você já leu, releu, mas não entendeu a profundeza do que está aqui revelado, queridos. Que nós venhamos nesta noite entender do nosso Pai. Queridos, é um momento que, como eu falei aqui, nenhum homem da face da terra consegue entender e imaginar o que realmente Jesus estava ali sentindo. A dor, a angústia. E naquele momento ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. Então nós vemos aqui, queridos, que Ele está sempre do nosso lado, em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Assim como uma criança, já perceberam uma criança? Quando uma criancinha, quem já não viu essa cena, já aconteceu até comigo, uma criança que está andando e de repente vê um cãozinho, às vezes o cão não quer nem atacar a criança, o cãozinho quer brincar com a criança, e o cãozinho sai correndo e aquela criancinha vai para onde se o pai está perto? Corre para os braços do pai. Não é assim? É assim. Porque se sente protegida, se sente segura. Então é assim que é com nossas vidas, querido. O nosso Pai maior, o nosso Pai. E que então nós venhamos entender isso. Então a primeira situação para nós entendermos a nossa paternidade em Deus é essa: que Ele é Pai e soberano. Amém, queridos? E eu quero aqui
falar da segunda. A segunda situação, quando nós encontramos a paternidade em Deus. Está no mesmo verso, mas agora na parte B, que diz assim: afasta de mim este cálice. Está ali. Afasta de mim este cálice. Nossas súplicas podem ser apresentadas a Ele. O que eu pude aprender aqui e extrair desse texto é que as minhas súplicas podem ser apresentadas ao Pai, assim como Jesus. Então, naquele momento, queridos, de profunda angústia do mestre, Jesus clama para que ele fosse o quê? Liberto daquela circunstância. Mas liberto não por medo, daquela circunstância, mas não temendo os sofrimentos, queridos, físicos da cruz. Porque Jesus estava prestes a ser entregue na mão dos soldados. Jesus, como eu falei aqui, relatando, sonhou com os seus discípulos. Logo após, depois ele foi, chamou os discípulos, chamou 3. E falou para os 3, aguarde aqui enquanto eu vou lá orar. Então Jesus estava num processo a ser entregue na mão dos soldados, morte de cruz. Então o que nós vimos aqui, que Jesus ele não estava o quê? Temendo esses sofrimentos, os físicos, que ele ia sofrer na cruz. Ele não estava com medo de ser açoitado, queridos, humilhado, torturado e finalmente morto. Jesus não estava preocupado com isso, queridos. Não era a preocupação deles. Era realmente a expectativa de ter que suportar toda a ira, todo o pecado da humanidade. Por isso que o Senhor afasta de mim este cálice, querido. Ao carregar o pecado do seu povo sobre si. Entenderam isso? O pecado. Nós estamos aqui porque Jesus fez esse papel de carregar o pecado da humanidade. Chegar ao ponto de satisfazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, queridos. Aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós. Essa era a condição de Jesus naquele local. Essa era a condição do Filho para com o Pai, em pró de pessoas. Era essa. Para que eu e você estejamos aqui agora, nesse momento, sentado, eu aqui pregando a santa e poderosa palavra de Deus, foi por Jesus, foi isso que Jesus fez, nos proporcionou aqui, ó. Estão entendendo? Obedecer à vontade do Pai. Então era isso. Todo pecado. Vou até abrir aqui para que nós venhamos, o que eu estou falando aqui é bíblico. Quando eu falei aqui que ele se fez, que ele pecou e se fez pecado por todos nós. Não precisa abrir, 2 Coríntios 5, 21 diz aqui, ó: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estão vendo aí? Estão vendo a condição de Jesus? O que ele ali estava fazendo? Era isso. Então, as nossas súplicas, como eu falei, podem ser e devem apresentadas a Deus. Jesus apresentou ao Pai. Queridos, é uma oração, Jesus falando com o Pai, íntimo, confiante. Queridos, nós, como filhos, temos toda a liberdade. Sabe o que nos ensina aqui, que eu aprendo aqui?
talvez você já tenha até ouvido, que isso nos ensina que nós temos toda a liberdade de rasgar o nosso coração, queridos. Rasgar, mas sabe o que é rasgar o nosso coração? Diante do Abba. É uma palavra tão bonita, né? Tem até música com essa palavra. Mas o significado dela é grandioso e sério. Abba, meu Pai. Oh, Pai. Se rasgar diante do Pai, queridos. Se rasgue diante dEle. Fale para Ele. Converse com o Pai. Fale das suas fraquezas. Jesus falou. Como Jesus estava sentindo, o que Ele estava sentindo, Jesus expôs para o Pai. Queridos, o texto é bem aqui, ó, explicativo. Está aqui. Falou com o Pai. Da sua angústia, da sua dor. Foi isso que o Senhor fez. Se Jesus, que é o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, fez isso, quem dirá nós? Ah, queridos, se rasgue para Deus, rasgue o seu coração para o Senhor, fale para Ele, fale das suas limitações, fale das suas dores. Sabe aonde, como eu falei nesse culto aqui, pai biológico nenhum consegue penetrar no nosso coração, no nosso interior, e arrancar de nós, e saber de nós o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Mas esse Pai maior, Ele sabe. Então fale para Ele. Converse com Ele. Entre no teu quarto. Queridos, Ele é Pai. Ele é Pai. Então nós vemos que Jesus, Ele fez isso. E Deus, querido, Ele não faz nenhum pré-julgamento a nosso respeito. Nenhum. Ele jamais se afastará de nós por algo que tenhamos feito ou falado. Não fique com o seu pensamento tordoado, com o seu coração abalado por ter cometido algo ou feito algo e achar que Deus está... Não, Deus é isso, não faz. Deus não é. Deus não é um Deus julgador. Ele é um Deus acolhedor. Ele é um Deus que chama ao arrependimento. Esse é o Pai. Esse é o nosso Pai maior. Esse é o nosso Pai, o Criador. Fala isso para Deus, querido. Converse com Ele, Pai. Tem muitos filhos aqui nesta noite. Muitos filhos tem aqui. Você não conversa com seu pai, muitas vezes se abre com ele. Quem dirá o nosso Pai? O nosso Pai Celestial. Não é assim? Acredite, queridos. Acredite que Deus, nosso Pai, Ele quer ouvir a nossa voz. Deus, Ele quer ouvir, nos ouvir. Ele quer sempre falar conosco, sempre nos ajudar em tudo, queridos. Em todos os momentos, em todas as situações. Eu vou repetir isso aqui sempre. Ele é Pai. Ele quer nos ouvir. Em qualquer situação que você talvez esteja passando, enfrentando. Ele quer, eu faço isso, eu preciso. Então, queridos, que nós façamos isso. O Senhor jamais nos julgará, queridos, como eu falei. Ele nos ouve. E com o coração voltado para Ele e arrependido, como eu falei aqui, Ele ouve e supre o que precisamos. Amém, queridos? E o terceiro que eu quero falar aqui, ao encontrar a nossa paternidade em Deus, a terceira situação, na terceira parte desse verso está aqui. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a última, como Jesus termina essa oração. E extraindo desse texto aqui, nós podemos confiar na vontade de Deus. É a terceira.
A primeira eu falei que Ele é Pai e soberano, não é? A segunda, nossas súplicas podem ser apresentadas a Ele. E agora a terceira, pode confiar na vontade do Pai. Quando diz, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Talvez, querido, essa seja a parte mais difícil, não é? Se nós pararmos para pensar, talvez essa parte seja a parte mais difícil de uma oração. De nós chegarmos assim ao ponto de dizer, Senhor, que seja o que tu queres, não o que eu quero. Não vamos ser hipócritas, queridos. Não vamos ser mentirosos e dizer que é fácil. Por isso que eu estou falando aqui. Talvez essa seja a parte mais difícil, não é? De chegar para Deus, nosso Pai celestial, chegar para Ele, Senhor, que seja o que tu queres, não o que eu quero. Não é assim? Queridos, eu aprendo aqui que a oração não é fazer a nossa vontade prevalecer, queridos, no céu. Não é. Não é. O que eu aprendo aqui é isso. E sim fazer a vontade de quê? De Deus, nosso Pai, aqui na terra. É isso. É isso que Jesus está orando. Quanto difícil é, né, em nossas vidas. Que seja feita, Senhor, a tua vontade aqui. Essa é a oração do Mestre. Essa foi a oração de Jesus com seu Pai. Muito forte, né? E é isso que o Senhor está falando. Deus, querido, sempre responde às nossas orações. Não é assim? Todos sabem, né? Deus responde a oração. Amém? Deus responde às nossas orações. Mas nem sempre do jeito que nós gostaríamos. Não é assim? É. Quando nós falamos para Deus que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, é isso. Ele responde a nossa oração, mas muitas vezes não é do jeito, Andréia, que você gostaria de ouvir. É do jeito dele. É do jeito dele. Isso, querido, que nós temos que entender como cristãos. Foi isso que o Senhor Jesus falou com o Pai. Por isso que Jesus, na hora da angústia, da dor, do sofrimento, de todo o peso do pecado da humanidade, o Senhor se sente fraco e fala, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Estão vendo? É isso. É isso que Jesus está orando. Queridos, nós não oramos para fazer Deus mudar de ideia. Já para perceber? Nós não oramos para Deus fazer Deus mudar de ideia. E sim para que a vontade de Deus estabeleça em nossas vidas. Verdade. Nós não oramos para Deus mudar. Muda Deus. Não. É para que a vontade dele estabeleça na minha e na sua vida. É assim que funciona. É isso que o Mestre está falando com o Pai. É dessa forma que o Mestre está orando ao Pai. É assim, queridos. Deus. Algumas vezes, queridos, seremos tentados a enxergar as situações da nossa ótica. Da nossa ótica falível. Muitas vezes somos tentados a enxergar do nosso jeito, da nossa forma. Mas não é assim. Não é dessa forma. Às vezes, queridos, algumas pessoas podem até pensar que Deus, nosso Pai, talvez não está vendo, não esteja vendo o que você está passando, ou que talvez Ele não se importa. Eu já ouvi isso. Conversando com pessoas, às vezes, aconselhando, eu já ouvi isso. Não, Deus não se importa comigo. Deus não está vendo o que eu estou passando. Ei, isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Deus se importa.
Deus está vendo todos os momentos que nós estamos passando. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, desde o nascer do sol ao pôr do sol, ao repousar. Deus está vendo tudo. Quantos livramentos. Talvez você nesta noite aí, talvez não tenha imaginado isso. Para você estar aqui nesta noite, respirando esse ar que Deus nos proporciona. Quantos livramentos Deus já não deu na sua vida? Quantos? É dessa forma, queridos. Então, queridos, que sejamos como Jesus. Que sejamos como mestres, sempre buscando essa disposição. Sempre sendo disposto a entregar para Deus, nosso Pai, a nossa vida, as nossas angústias. É assim. Para que a vontade dEle seja feita. Não é assim que muitos já leram, já ouviram, Romanos 12. O que fala lá em Romanos 12, 2? E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. De Deus. Então é isso que o Senhor está falando com o Pai, queridos. E é isso que Deus quer em nossas vidas nesta noite, que nós venhamos entender isso. Que nós entendamos. Jesus. Queridos, hoje eu e você, como eu falei aqui, nós somos beneficiados, queridos. Eu e você, nós somos beneficiados por Jesus, por Ele ter obedecido e a vontade de Deus ser cumprida na vida dele. Nós somos beneficiados. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. A confiança que Jesus depositou no Pai nos beneficiou para estarmos aqui, ó. Pararam para pensar nisso? Analisando esse texto aqui, eu pude entender isso. A confiança. E é isso que nós temos que depositar em Deus. Confiança. Confiar. Mas confiar não é confiar numa coisa, é confiar em tudo. Tudo é confiar, queridos. Nesta tarde, ao meditar e a falar com o Pai, eles até, meu filho está aqui, minha esposa, eu saí realmente em prantos do quarto. Eles até brincaram comigo, falei, toda vez, né, você brinca assim, toda vez, teu pai só sai assim, brincando, né? Mas é que eu fui moído. Eu entendi hoje. Que isso, pastor? Tantos anos, você é pastor e cristão, mas me fazem fazer assim. Cada vez mais a gente vai aprimorando. E hoje eu entendi mais uma coisa, que a maior necessidade da oração não são de coisas. Sabe o que é tocar lá na tua alma? A maior necessidade, querido, da nossa oração não são de coisas, é de Deus. É de Deus, querido. A maior necessidade da nossa oração ao Pai é dele. Não é pedir, eu quero, não. Todas essas coisas, a palavra diz que eles acrescentam. Porque ele sabe. Ele sabe, Marcelo, o que tu necessita, o que tu precisas para manter a tua casa, a sua esposa. Tudo, Deus sabe. Sabe. Mas a oração, ela nos leva a precisarmos de Deus. Isso. Jesus ali poderia pedir muitas coisas. Que o livrasse daquela situação. Que Deus mudasse, Deus é Deus, mudasse toda aquela situação, mas não.
moído. Jesus estava num ambiente ali que totalmente ele estava moído. Angustiado. Nenhum de nós conseguimos imaginar esse sentimento de Jesus. Chegar ao ponto de suas gotas de suor se tornarem sangue. Não conseguimos. Homem nenhum tem essa capacidade de imaginar qual o tamanho a dor que o Senhor Jesus sentiu naquele momento, queridos. E é isso que nos ensina nessa noite, queridos. Jesus, ele decidiu passar pela morte de cruz, queridos, para que também tivéssemos plena comunhão com quem? Com o Pai. Ah, Pai. Com o Pai. Com o nosso papai. É até estranho falar assim, né? Mas eu posso chamar ele de papai. Ele é o meu pai. Ele me ama como nenhum homem na face da terra talvez me ame. Ele me ama. Porque ele é o meu pai. É ele que me sustenta com a sua destra fiel. É ele que levanta o caído. É ele que penetra no coração do abatido. É esse pai, querido. Pai, então nós podemos chegar diante dele na intimidade e falar: ô papai, me ajuda. Falamos isso, queridos. Então, ele depositou toda a sua confiança no Abba. Toda a sua confiança. Por isso, Jesus foi o quê? Exaltado à mais alta posição e colocado no lugar de honra e de governo. Aleluia. De honra e de governo. Hoje, queridos, Deus quer fazer o mesmo comigo e com você.